Hoje, o Senhor quer te lembrar de algumas coisas que talvez você tenha esquecido. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e agora estamos começando mais um Minuto com Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes o que falta em nós é confiança plena no Senhor, pois tentamos fazer algumas coisas da nossa maneira e acabamos complicando tudo ainda mais, sendo que basta confiar em Deus e ter a certeza de que as coisas vão acontecer da melhor forma para o nosso bem. Se a partir de hoje você vai viver uma vida de confiança em Deus, uma vida de fé, escreva aqui nos comentários: eu confiarei. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração também. Nós vamos orar no final dessa mensagem por todos os pedidos. Eu peço que você dê o seu like nesse vídeo, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Desde já você pode contar com a minha oração. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações para você receber todos os dias os nossos vídeos, que são postados 2 vezes por dia, às 5 da manhã e às 18 horas. Se você quiser apoiar esse projeto de alguma maneira, seja membro do canal. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Na jornada da vida, somos frequentemente confrontados com desafios, incertezas e obstáculos que podem muitas vezes abalar a nossa confiança. Nesses momentos, a palavra de Deus nos lembra da importância de depositarmos a nossa confiança no Senhor. Ele nos convida a entregar o nosso coração e os nossos caminhos a Ele, em total dependência, renunciando à nossa própria compreensão, que é limitada. Ao confiar em Deus de todo o coração, abrimos mão do controle e reconhecemos que Ele é soberano sobre todas as coisas. Em vez de confiar apenas em nossa própria sabedoria, no nosso conhecimento limitado, nós somos chamados a buscar a direção e a orientação divinas em todas as áreas da nossa vida. Quando reconhecemos o Senhor em nossos caminhos, estamos convidando-o a entrar em cada aspecto da nossa jornada. Ele promete endireitar nossas veredas, guiar-nos por caminhos de retidão e nos conduzir em direção à sua vontade perfeita. Isso requer uma entrega constante, uma disposição para ouvir a sua voz e uma confiança inabalável em seu cuidado e provisão. Mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras, nós não estamos sozinhos. Podemos encontrar conforto, esperança e segurança no amor e na fidelidade de Deus. Quando depositarmos nossa confiança nele, somos fortalecidos e capacitados a enfrentar as adversidades com coragem, perseverança e paz. Que possamos sempre nos lembrar desse chamado divino para confiar no Senhor e buscar a Ele em todo o tempo, desfrutando das promessas de que Ele vai endireitar o nosso caminho. Que essa confiança profunda e essa fé firme nos inspire a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, experimentando a plenitude do seu amor e da sua graça em cada passo que dermos. É importante reconhecer que a nossa própria compreensão pode ser limitada, mas Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Ao confiar nele, estamos declarando que acreditamos em seu amor, em sua fidelidade e na sua capacidade de guiar os nossos passos. Podemos nos alegrar,
sabendo que Ele está no controle e que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Confiar em Deus não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas significa que teremos a força e a paz necessárias para atravessá-las. É um convite para buscarmos o Senhor em todos os momentos e em todas as decisões, permitindo que Ele ilumine o nosso caminho e nos guie para a sua vontade. Que essa mensagem ecoe em nossos corações, fortalecendo a nossa fé e nos lembrando de que não estamos sozinhos nessa jornada. Que possamos confiar de todo o nosso coração no Senhor, depositando nele nossas preocupações, nossos medos e anseios. Que a nossa confiança em Deus nos inspire a viver com coragem, com gratidão e esperança, sabendo que Ele endireitará as nossas veredas e nos conduzirá para o melhor destino. Nesse dia, meu querido, minha querida, eu encorajo você a refletir sobre o que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração e a colocar isso em prática. Entregue-se ao cuidado amoroso do Senhor e confie nele plenamente. Que a confiança em Deus seja a âncora que sustenta a sua vida, trazendo paz, alegria e esperança, independentemente das circunstâncias ao seu redor. Eu quero orar por você. Se você não escreveu ainda nos comentários, escreva: eu confiarei. Ou então apenas declare isso aí aonde você estiver. Vamos falar com Deus. Senhor, obrigado pela Tua palavra e pelo Teu amor. Somos gratos a Ti, porque mais uma vez as Tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas e nos permitiram recomeçar. Que o Senhor traga à nossa mente todo o pecado que temos cometido contra Ti, contra o nosso próximo, e que em nosso coração possa nascer o verdadeiro arrependimento. Te pedimos perdão por todas as vezes que pecamos com nossas ações, nossas palavras e até com nossos pensamentos. Nos ensina a confiar plenamente em Ti. Sabemos que os nossos recursos, a nossa sabedoria, a nossa compreensão, todas essas coisas são limitados, mas a Tua sabedoria é eterna. Ensina-nos a reconhecer-Te em todos os nossos caminhos e a depender completamente de Ti. Sabemos que, quando confiamos em Ti, o Senhor endireita nossas veredas e nos conduz para a Tua vontade perfeita. Derrama a Tua graça sobre nós, Pai, para que possamos entregar nossas preocupações, nossos medos, nossa tristeza, nossa angústia em Tuas mãos amorosas. Ajuda-nos a viver uma vida de confiança, sabendo que Tu és o nosso refúgio seguro em meio às adversidades. Capacita-nos a buscar-Te em cada momento e em cada decisão, confiando em Tua orientação e em Tua direção. Senhor, nós Te pedimos que a nossa fé seja fortalecida, para que possamos continuar com coragem, com gratidão e com esperança. Que a Tua presença seja a luz que ilumina o nosso caminho e a força que nos impulsiona a prosseguir, mesmo quando as circunstâncias parecerem desafiadoras. Nós Te agradecemos pela Tua fidelidade e pelo Teu amor incondicional. Pai, eu quero apresentar diante de Ti cada pedido de oração que foi feito aqui nesses comentários. Todas as petições que foram escritas aqui por essas pessoas que me ouvem. E aqueles que escreveram, eu confiarei. Que o Senhor renove o espírito dessa pessoa. Que o Senhor fortaleça a fé dela. Que o Senhor alcance essa família com o Teu poder, o Teu amor e a Tua misericórdia. Opera uma mudança completa na vida dessa pessoa, segundo a Tua vontade.
É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Receba pela fé essa palavra. Confie de todo o seu coração. Não queira se apoiar na sua própria sabedoria. Talvez você seja o tipo de pessoa centralizadora, que quer que todos os problemas caiam em você como se você fosse um para-raio. E hoje você se encontra sobrecarregado, sobrecarregada. Confie no Senhor e não se apoie em você mesmo. Reconheça Ele em todos os seus caminhos. Entregue suas preocupações, seus problemas, suas angústias, todas nas mãos de Deus. Antes de sair, dê o seu like nesse vídeo e se inscreva aqui nesse canal. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus. Hoje eu tenho uma palavra para você começar bem o seu dia. Você, talvez que já tenha começado esse dia cansado, abatido e sem esperança, saiba que Deus vai falar ao seu coração e vai fazer a luz brilhar sobre a sua vida novamente. Romanos capítulo 15, verso 13, diz assim: que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz, na fé, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Receba a alegria, o ânimo e a esperança do Senhor em sua vida. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou Edivaldo Oliveira e eu te convido nesse momento para mais um Minuto com Deus. Eu peço que você escreva aqui nos comentários: eu recebo essa palavra, como uma maneira de afirmar para terra e céus que você acredita e recebe as promessas de Deus para a sua vida. Deus me levou a pensar no cansaço que muitos irmãos e irmãs têm sentido. São tantas notícias ruins, tantas tragédias, tantas dificuldades, que acabamos ficando sobrecarregados e desesperados. Muitas pessoas não conseguem avançar, porque estão presas nos erros do passado. E muitos não conseguem seguir em frente, pois têm medo do que está por vir, têm medo do futuro. Eu aprendi recentemente que Jesus nos ensinou a pedir pelo pão de cada dia. Ele não nos ensinou a sofrer pelo pão que deixamos de comer ontem, ou temer se haverá pão amanhã, pois o único pão que podemos comer é o pão de hoje. Inclusive, eu falei sobre esse assunto lá no nosso outro canal, no Minuto Reflexão, onde eu posto vídeos mais voltados para a saúde mental. Passa lá depois e ouça a reflexão também. Você está cansado nesse dia? Tente primeiro enxergar esse dia. A semana acabou de começar e tudo que te afligia até o dia de ontem já se tornou passado. E aquilo que você tanto teme que aconteça no futuro pode nem chegar a acontecer. No Salmo 118, verso 24, na versão da Bíblia A Mensagem, diz assim: este é o dia maravilhoso que o Senhor fez. Vamos celebrar e ser felizes hoje. Viva o hoje, seja feliz hoje. Vamos viver o presente, vamos estar no presente, pois é isso que Deus nos deu, é isso que está em nossas mãos. O passado se foi e o futuro a Deus pertence. Por isso, sejamos felizes e celebremos o dia de hoje. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos pela tua poderosa palavra. Obrigado porque o teu Espírito Santo ministra ao nosso coração
de uma maneira tão tremenda, Deus, quando nós paramos para ouvir e refletir na Tua palavra, que o Senhor nos encha de esperança, de alegria, de paz e de fé, para que possamos transbordar pelo poder do Teu Santo Espírito. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje. Se você ainda tem tempo para ouvir mais da palavra de Deus, continue aqui com a gente, pois o Espírito Santo ainda tem coisas para ministrar ao nosso coração nessa palavra. Antes de continuar, eu queria pedir que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Essas ações são muito simples, mas elas são muito importantes para a manutenção desse projeto evangelístico. E se você quiser e puder nos apoiar, seja membro do canal. E aqui na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar. E eu quero continuar ministrando essa palavra que o Espírito Santo colocou em meu coração, falando sobre a esperança. A esperança é um sentimento de confiança e expectativa positiva em relação ao futuro. A esperança é uma das maiores virtudes cristãs e ela é mencionada na Bíblia em vários momentos. E é interessante a gente perceber que nós devemos ter esperança não somente quando as coisas estão dando certo, mas a esperança é um dom de Deus que deve ser uma ferramenta usada principalmente quando as coisas não estão favoráveis para nós. Senão não teria sentido. Em Romanos, no capítulo 5, do verso 3 ao verso 5, Paulo também escreveu: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, a provação aprovada, e a provação aprovada, a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nessa passagem, irmãos, nós vemos que a esperança é resultado da perseverança em meio às tribulações e que ela nos ajuda a manter uma perspectiva positiva e a não ficarmos confusos. Outra coisa importante a respeito da esperança é que ela nos leva a olhar para além do presente e para o futuro. Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2, versículo 13, o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança e a manifestação da glória do grande Deus e Salvador nosso, Jesus Cristo. Eu sei que muitas pessoas passam por tempos difíceis, por tribulações, mas a esperança nos leva a olhar para a manifestação da glória de Deus no futuro. E isso nos dá um propósito e um sentido para a nossa vida. E além disso, a esperança também nos leva a depender de Deus e a buscar a sua vontade para a nossa vida. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a demonstração de realidades que não se veem. Nessa passagem, a gente percebe que a fé e a esperança andam juntas e elas nos levam a crer em coisas que nós ainda não estamos vendo, mas que sabemos que são verdadeiras. E isso nos leva a depender de Deus e a buscar a vontade dele para as nossas vidas. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero pedir que você escreva aqui o seu pedido de oração e escreva nos comentários a seguinte afirmação de fé: eu espero em Deus.
Eu espero em Deus. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. Mas eu quero terminar com uma passagem bíblica que está no Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 3. São palavras de Jesus. Olha o que ele disse. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos pela tua santa e poderosa palavra. Que essa semana seja uma semana de vitória, seja uma semana de bênção, de milagre. Que essa pessoa que está me ouvindo agora possa experimentar um tempo favorável vindo da parte do Senhor. Que essa família seja suprida em todas as suas necessidades, meu Deus. Visita esse casal agora, que está enfrentando essa crise no seu relacionamento conjugal. Que entre eles possa ser retomado o diálogo, que eles possam voltar a conversar, que possam se perdoar, que possam se amar e continuar firmes na rocha que é Cristo. Não permita que essa família seja destruída. Eu quero apresentar diante do Senhor essa pessoa que tem lutado contra as enfermidades. Que o Senhor dê a ela vitória, Deus. Que esse remédio surta efeito. Que esse tratamento seja eficaz. Eu coloco diante de ti essa pessoa que está no leito do hospital agora, esperando para fazer essa cirurgia. Que o Senhor tome as mãos desse cirurgião, que o Senhor prepare a melhor equipe médica e que tudo corra bem para a glória do teu nome. Eu peço ainda que o Senhor abra as portas de emprego, Deus, para aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, por falta de trabalho. Que o Senhor prepare um lugar, que essa pessoa que tem distribuído aí os seus currículos receba uma resposta positiva daquela empresa onde ele apostou todas as suas fichas. Que ele seja vitorioso dentro desse processo seletivo do qual ele está participando. Deus, nós não queremos ser pessoas desesperadas, mas queremos viver com esperança. Independente das circunstâncias que nos cercam, queremos ter a plena confiança de que o Senhor tem o controle da nossa vida, o controle de todas as coisas, e que, no final, o Senhor nos concederá a vitória, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Eu espero você aqui às 18 horas para mais um Minuto com Deus. Descubra o que acontece quando você entra na presença do Senhor em oração. Abra a sua mente e o seu coração, pois nós não conseguimos ver com os nossos olhos aquilo que está oculto no mundo espiritual. Mas Deus quer revelar isso ao nosso coração nesse dia. Amém? Salmos, capítulo 6, versículo 9, está escrito: O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. A oração é uma necessidade, não apenas um ato religioso e formal. É uma consequência de uma vida de intimidade com Deus. Nós falamos com Deus porque temos prazer em estar na presença dEle.
Temos que fazer com que a oração se torne parte integrante da nossa vida. Quando você ora, Deus derruba as barreiras que estão impedindo as suas conquistas. A Bíblia diz que Deus ordenou a Josué que ele e seu exército rodeassem a cidade de Jericó por 7 dias. E durante esse tempo, o povo deveria ficar em silêncio. Embora ninguém soubesse o que estava acontecendo, Deus estava agindo. Porque no dia em que eles terminaram aquela jornada, o que parecia impossível aconteceu. As muralhas fortificadas de Jericó foram abaixo. Nós podemos aprender com isso que Deus pode derrubar as nossas barreiras, por mais que elas pareçam intransponíveis. Você tem orado por algo que parece ser impossível de acontecer? Persevere, mesmo que pareça que nada está acontecendo. As coisas nem sempre saem como planejávamos, mas isso não significa que o Senhor perdeu o controle das coisas. E também não significa que Deus não está conosco. Venha ter 1 minuto com Deus nesse momento. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Essas ações nos ajudam a crescer cada vez mais e a espalhar essa mensagem de fé para outras pessoas. Sabe, irmãos, eu tenho ouvido muitos testemunhos maravilhosos. Esposas que viram a conversão de seus maridos e vice-versa. Pessoas que tiveram o cuidado e a providência de Deus, mesmo em meio às crises. A cura de enfermidades que para os médicos pareciam impossíveis e muitas outras coisas. Deus peleja a nosso favor. A palavra de Deus diz que quando Daniel entrou em um propósito de oração e jejum por 21 dias, a resposta que ele esperava demorou a chegar. Mas o anjo Gabriel disse a ele que, desde o dia em que Daniel empenhou o seu coração em se humilhar perante Deus, as suas palavras foram ouvidas. O texto diz que a resposta deveria ter vindo antes, mas que a bênção ficou retida por causa do príncipe do reino da Pérsia. E por isso Gabriel veio. O inimigo fez de tudo para que Daniel desistisse e parasse de orar. Talvez o mesmo esteja acontecendo com você nesse momento. Aquilo que você tem buscado de Deus não acontece, e por isso você pensa em desistir. O tempo de Deus não é como o nosso tempo. Deus diz a você hoje: não pare de crer, não pare de lutar por quem você ama, pela sua família, pelo seu marido, pela sua esposa, por seus filhos. Se for preciso, diga para Deus: Senhor, eu estou sem forças para continuar lutando. A palavra diz que Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente, nesse momento, o nome de alguém ou uma situação, escreva ela aqui nos comentários e nós vamos orar juntos no final dessa mensagem. Sabe, irmãos, continuar orando, mesmo diante dos desafios, é um ato de fé e de confiança no poder de Deus. É no silêncio da espera que muitas vezes nós encontramos as respostas que buscamos. Que nós possamos ser fortalecidos em nossa fé, mantendo nossos corações abertos para receber as bênçãos que Deus tem para nós. Não desista, continue orando e acreditando, pois Deus está sempre ao nosso lado, ouvindo cada palavra e vendo cada lágrima. Ele conhece o nosso coração e trabalha em nosso favor, mesmo quando os nossos olhos não conseguem ver. Então, não pare de crer, não pare de caminhar e creia que o Senhor estará ao seu lado em todo o tempo, te levantando, te fortalecendo
e cuidando de você até nos mínimos detalhes da sua vida. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Senhor meu Deus, eu quero começar essa oração com um coração transbordante de gratidão por todas as bênçãos que Tu tens derramado sobre a nossa vida. Te agradecemos pela vida, te agradecemos por essa palavra e por tudo que o Senhor nos tem concedido. Reconhecemos que cada dia é um presente Teu e cada momento uma oportunidade para testemunhar o Teu amor e a Tua bondade. Humildemente, Pai, pedimos perdão pelas nossas falhas e transgressões. Perdoa-nos por todas as vezes que nos desviamos do Teu caminho, quando falhamos em mostrar amor e compaixão, e quando as nossas palavras e ações não refletem o Teu caráter. Dá-nos um coração puro e um espírito renovado, que sejamos luz em meio às trevas, espalhando esperança e paz por onde passarmos. Senhor, inspira-nos a seguir o exemplo de fé e perseverança que é evidenciado nas Escrituras. Assim como Josué e seu povo viram as muralhas de Jericó ruírem, que nós possamos perceber as barreiras, as cadeias em nossa vida sendo quebradas por Tua poderosa mão. Aumenta a nossa fé, Pai, especialmente nos momentos em que parece que nada está acontecendo, em que temos a impressão de que o Senhor não está agindo. Ajuda-nos a lembrar que Tu trabalhas de maneira que muitas vezes não podemos ver ou entender. Nesse momento eu quero colocar diante de Ti os pedidos de oração que são feitos aqui nos comentários. Senhor, para cada pessoa que pediu oração, seja por saúde, por provisão, por restauração ou por paz, eu peço que Tu atendas segundo a Tua vontade e a Tua sabedoria. Para aqueles que estão enfermos, eu clamo pela Tua cura e conforto. Seja com eles, Senhor, nessa luta. Traga alívio, força e esperança de dias melhores. Para as famílias, meu Pai, que estão enfrentando desafios, que o Senhor seja o refúgio e a fortaleza. Nos momentos de incerteza, que a Tua presença seja a fonte de segurança e de paz. Para aqueles que se encontram desanimados, renova, Pai, as forças desse Teu filho, dessa Tua filha. Encha-os de esperança. Eu quero colocar diante do Senhor todas as pessoas que estão sofrendo pelo luto, que passam por um momento de perda nesse instante. Que o Senhor leve até eles conforto e consolo, lembrando-lhes de que a Tua bondade e misericórdia são eternas. Nós nos lembramos também, meu Pai, da história de Daniel, que mesmo diante de grandes desafios, manteve-se firme em oração e jejum. Que nós tenhamos essa mesma determinação e fé, sabendo que nossas palavras são ouvidas desde o primeiro momento em que clamamos a Ti. Mesmo quando a resposta demora, sabemos que estás trabalhando em nosso favor e que a Tua vontade é perfeita. Reconhecemos, Senhor, que o Teu tempo não é como o nosso e que os Teus caminhos são mais altos do que os nossos. Ajuda-nos a confiar plenamente em Ti, a não desistir de crer, a continuar lutando por aquilo que é justo e bom. Fortalece-nos para que sejamos defensores da fé, da esperança e do amor em um mundo que tanto precisa da Tua presença. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do Teu poder, da Tua bondade e da Tua fidelidade. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Não desanime, meu irmão, minha irmã. Tenha fé. Creia nas promessas de Deus para a sua vida. A palavra de Deus diz em Salmos 30, versículo 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Creia nessa promessa. Permita que o Espírito Santo encha o seu coração hoje
e comece a viver uma nova vida. Amém? Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje. Se você ouviu até aqui essa mensagem, escreva nos comentários: eu vou continuar. Escreva isso como uma declaração de fé, como uma afirmação de que, fortalecido pelo Senhor, você vai prosseguir. Você vai continuar a caminhar e a viver. Que Deus te abençoe e que Ele te proteja. Eu espero você aqui no nosso canal para o próximo Minuto com Deus. Salmos 144, versículo 1 está escrito: Louvem o Senhor Deus, a minha rocha. Ele me prepara para a batalha e me ensina a combater. Como guerreiro, a linguagem da guerra era muito familiar para Davi. Suas roupas, seus soldados e suas estratégias faziam dele um comandante temido e odiado pelos seus inimigos. Mas a sua origem simples, uma vez que ele foi um humilde pastor nos prados de Belém, permanecia essencial, fruto dos anos felizes de infância e do trabalho junto aos campos durante sua juventude. Para Davi, nada era mais poderoso e infalível do que a mão do Senhor sobre ele. Com firme confiança, ele enfrentava gigantes e exércitos com a precisão de quem sabia exatamente o que fazer. Mas a sua habilidade era entendida como um dom de Deus. Por isso ele diz nos versículos 3 e 4, Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, seus dias como a sombra que passa. Essa linguagem de guerra também foi utilizada por Paulo na sua carta aos Efésios, para ilustrar o grande conflito em que nós estamos envolvidos. Couraça, cinto, calçados, escudo, capacete e espada compunham a armadura do soldado, sendo que cada parte desempenhava uma função distinta. Se faltasse uma das peças da armadura, o guerreiro ficaria vulnerável. Quando dizemos que confiamos em Deus, essa declaração deve estar em perfeita harmonia com a obra que Ele nos confiou, como soldados do seu exército. Nossas armas não são carnais. Todos os dias precisamos nos vestir com justiça, verdade, paz, fé, salvação e poder do Espírito Santo. Tudo isso aliado a uma vida de oração e intimidade com a palavra de Deus. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus, somos gratos pela Tua palavra e pelo Teu amor. Que por meio do Teu Espírito Santo seja concedida a nós a capacitação necessária para vencermos nossas lutas diárias. Que possamos experimentar em nossa família os frutos da vitória contra o mal. Que os nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas do palácio, como diz o salmista. Que a nossa casa e a nossa vida estejam equilibradas o bastante para que o inimigo não prevaleça sobre nós. Nós confiamos no Teu poder, na Tua provisão e na Tua capacitação. É por isso que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Agora, para você que pode e que deseja se aprofundar ainda mais nessa palavra de fé, continue ouvindo essa mensagem, pois o Espírito Santo vai ministrar de uma forma profunda ao seu coração.
Eu quero refletir um pouco mais nesse salmo que eu li, nesse Salmo 144. Por isso vamos ler juntos, do versículo 1 ao versículo 4. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. É através do seu like que nós conseguimos alcançar milhares de pessoas todos os dias. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e quando você se inscrever, ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E eu posto Minuto com Deus 2 vezes por dia, às 5 da manhã e às 18 horas. E se você quiser apoiar o nosso projeto evangelístico, seja membro do canal. E aqui na descrição do vídeo tem outras formas de você nos ajudar. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: o Senhor é o meu pastor. Se você crê em Deus, se você tem Jesus como seu Salvador, escreva isso: o Senhor é o meu pastor. Vamos ler do verso 1 ao verso 4, Salmos 144. Louvem o Senhor Deus, a minha rocha. Ele me prepara para a batalha e me ensina a combater. Ele é a minha rocha e a minha fortaleza, o meu abrigo e o meu libertador. Ele me defende como um escudo e eu confio na sua proteção. Ele põe as nações debaixo do meu poder. Ó Senhor, que é o ser humano para que penses nele? Que é um simples mortal para que te preocupes com ele? O ser humano é como um sopro, a sua vida é como a sombra que passa. Esse questionamento feito por Davi aqui também é mencionado no livro de Jó, no capítulo 7, versículos 17 e 18. Jó escreveu: que é o homem para que lhes dê importância e atenção, para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante? Irmãos, o fato é que nós não sabemos o motivo de Deus nos amar tanto, mas Ele nos amou e nos ama ainda, a ponto de entregar o seu único filho para morrer por nós. Por isso, não se sinta inferiorizado. Não pense que a sua vida não tem nenhum valor para Deus. Você pode ter feito muitas coisas erradas, mas ainda assim você pode voltar-se para Deus, se arrepender dos seus pecados e receber o perdão do Pai. Para Deus, você tem muito valor. Deus fica triste sim com o pecado, mas Ele não mede o seu valor de acordo com aquilo que você faz, com os seus sucessos, com a sua inteligência ou com a sua aparência. Deus te ama por aquilo que você é. Você é a imagem de Deus. A palavra do Senhor diz em Gênesis capítulo 1, verso 27, que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Cada pessoa reflete um pouco da glória de Deus e você não é exceção. Em meio às suas imperfeições, Deus vê beleza e grande potencial. Você é especial, pois você foi feito à imagem do Criador. Outra coisa, foi o próprio Deus que te criou. Salmos 139, versículo 13, diz que tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Você não é um acidente do acaso. Você não é um erro. Deus formou você com precisão e com carinho. Antes de você existir, você já fazia parte do plano de Deus. E em Mateus, capítulo 10, versículo 30, diz que até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. O Senhor se importa conosco. Deus se importa com você. E Ele se importa até com os detalhes da sua vida. Ele sabe tudo sobre você. 1 João capítulo 4, verso 9, diz que Deus deu tudo
por você. E o tudo de Deus que eu estou falando aqui foi a coisa mais preciosa que Ele tem. Olha o que está escrito nesse versículo. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Aleluia. O profeta Isaías diz, no capítulo 43, no versículo 4, visto que você é precioso, é preciosa aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Mesmo que algumas pessoas te julguem mal ou te desmereçam, você é muito valioso, você é muito valiosa aos olhos de Deus. Amém? E para encerrar, eu quero mencionar aqui 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Olha o que a palavra do Senhor diz a seu respeito. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é o que a Bíblia diz que você é. Não permita que ninguém te engane dizendo o contrário. Você tem uma intimidade com Deus em Cristo. Você faz parte da geração eleita por Deus, do sacerdócio real, da nação santa, um povo separado, exclusivo de Deus, para anunciar as suas maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento, eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui. E não deixe de escrever nos comentários: o Senhor é o meu pastor. E aí depois você coloca o seu pedido de oração. Hoje, a oração especial vai para a irmã Josimara, que é membro do canal. Eu queria que você ouvisse o relato que ela nos mandou pelo e-mail. Você pode mandar o seu áudio de até 2 minutos por e-mail. O nosso e-mail é minutocondeus01@gmail.com. Você pode dizer o seu nome e contar ou o seu testemunho ou fazer o seu pedido de oração. Ouça a irmã Josimara. Meu nome é Josimara, sou de Brasília, DF. Então eu acordei hoje muito desanimada, muito triste, muito angustiada devido a alguns problemas que eu tenho passado. E ao acordar na manhã de hoje, eu falei assim: Senhor meu Deus, fala comigo diante do canal Minuto com Deus. Isso, eu estava deitada ainda, peguei o celular, pedi para Deus e Deus me revelou uma mensagem muito linda. Deus confortou meu coração. Eu estou muito feliz, fiquei muito feliz que Deus falou através do Minuto com Deus do dia 25 de novembro de 2023, falou profundamente ao meu coração. Essa mensagem onde ele fala que pede para a gente ouvir apenas 3 minutos com Deus. Então foi essa palavra que me confortou, que me trouxe muita alegria, força e coragem para continuar a luta dia após dia. Estou muito feliz, agradeço muito a Deus, agradeço ao Minuto com Deus e o pastor Edivaldo Oliveira. E eu quero falar que a partir de hoje Deus falou tão profundo no meu coração que eu sou membro do canal a partir de hoje. Já fiz a minha assinatura, é uma forma que eu posso estar devolvendo o que Deus fez na minha vida, essa palavra tão maravilhosa de gratidão de verdade. Quero agradecer muito de coração. Fica com Deus. Obrigado pelas palavras, minha irmã. Que Deus continue te abençoando. A sua família está em nossas orações. Obrigado por apoiar esse projeto evangelístico. E se você que está nos ouvindo ainda não é membro do canal, considere essa possibilidade.
Você pode fazer parte do nosso clube de membros, que nós chamamos carinhosamente de Família Minuto com Deus. Custa apenas R$ 7,99 para ser membro do canal. Vamos orar? Vamos falar com o Pai? Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, glorificamos o teu santo nome e te louvamos pela tua palavra, Pai. Declaramos que o Senhor é a nossa rocha e reconhecemos que o Senhor é quem nos prepara para todas as batalhas que tivermos que travar nessa vida. O Senhor é a nossa fortaleza, o nosso abrigo e o nosso libertador. Tu és o nosso escudo, Tu és o nosso auxílio no dia da adversidade. Obrigado porque o Senhor nos criou à Tua imagem e à Tua semelhança. E por isso, mesmo com todos os nossos problemas, os nossos defeitos, em Cristo, essa imagem e semelhança foi resgatada. E por isso nós podemos refletir a Tua glória. Pai amado, Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Primeiramente, eu quero colocar em especial a vida da irmã Josimara e toda a sua família. Que o Senhor os cubra com a Tua graça, com o Teu amor, com o Teu perdão. Eu quero apresentar diante de Ti cada pedido de oração mencionado aqui, Senhor. Que o Senhor possa entrar com a cura, com a provisão, com a salvação, com a libertação de cada pessoa que escreveu aqui e de cada família representada pelos Teus filhos. Obrigado porque sabemos que o Senhor se importa conosco. O Senhor nos ama, cuida de nós, nos protege e nunca nos abandona. Nós cremos que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que todas as provações, problemas, dificuldades e maldade que possamos enfrentar nessa vida. Nós cremos na Tua palavra, cremos nas Tuas promessas. Recebemos pela fé a capacitação do Teu Espírito Santo para vencermos mais esse dia. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui às 18 horas para mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nesta manhã queremos Te agradecer por mais um dia de vida. Reconhecemos, como disse o salmista, que o Senhor nos escutou e se tornou a nossa salvação. Por isso, com gratidão, nós nos alegramos nesse dia que o Senhor fez e Te louvamos pelo privilégio de podermos estar em Tua presença. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa hora, que a Tua palavra encontre lugar em nosso coração, que ela seja como uma semente lançada em terra fértil. Prepara o solo do nosso coração, quebranta o nosso coração. Tira de nós toda dureza, toda distração. Repreende na nossa mente toda incredulidade e tudo aquilo que possa impedir o Teu mover. Que essa palavra venha frutificar em nós, gerando sabedoria, discernimento, transformação. Que ela nos confronte nas áreas em que precisamos mudar. E também que o Senhor proporcione através dela consolo àqueles que se sentem aflitos, cansados ou desanimados. Que cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem sinta o toque do Teu amor, da Tua graça e do Teu cuidado. Nós nos rendemos diante de Ti e abrimos o nosso coração para tudo que o Senhor quiser fazer em nós e por meio de nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Salmos 118, do verso 21 ao verso 24, está escrito assim: Eu te dou graças, porque respondeste à minha oração e me deste vitória. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. E o verso 24: Este é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegraremos e exultaremos. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu tenho certeza que foi o Espírito Santo quem trouxe você até aqui. Ou foi Ele quem fez com que essa mensagem chegasse até os seus ouvidos. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. É através do seu like que nós conseguimos chegar a milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Assim você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Amém? Minuto com Deus é um ministério independente. Se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Inclusive, você que é membro do canal, assistiu a esse vídeo antecipadamente. Os membros recebem o vídeo um dia antes. Eles têm acesso ao vídeo um dia antes aqui no YouTube. Esse texto falou muito ao meu coração. Salmo 118. E ele me revela algumas coisas que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa é que Deus ouve e responde às nossas orações com salvação. Está no verso 21. O salmista começa com uma expressão de gratidão. Graças te dou, porque me escutaste e foste a minha salvação. Esse é um princípio fundamental da fé cristã. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele ouve o clamor do seu povo e ele responde com livramento, com redenção e com salvação. E essa salvação, mencionada aqui no Salmo 118, aponta tanto para o livramento histórico que Deus proporcionou muitas vezes a Israel, quanto para a salvação eterna que foi proporcionada através do sacrifício de Jesus. Quantas vezes nós já clamamos a Deus e Ele nos respondeu, não é verdade? Por isso, alegre-se nesse dia. Se você tem vida, se você tem fé, é porque o Senhor já te salvou muitas vezes, em muitas circunstâncias. Eu sei que nesse momento você pode estar diante de muitos desafios, mas eu tenho certeza que você tem mais motivos para agradecer a Deus do que para lamentar. No final da mensagem, eu vou orar por você novamente. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: Deus responde à minha oração. Deus responde minha oração. Escreva isso aqui com convicção nos comentários. Amém? No verso 22, fala sobre uma pedra angular que foi rejeitada. Olha o que está escrito. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. O salmista aqui aponta para um ato surpreendente de Deus. Transformar aquilo que antes era rejeitado em algo que agora é essencial. Essa pedra mencionada pelo salmista
se refere de maneira profética a Jesus Cristo, que foi rejeitado pelos líderes religiosos, foi rejeitado pelo seu próprio povo, mas se tornou o fundamento da nova aliança. O que é essa pedra angular? Nas construções antigas, a pedra angular era a pedra principal, colocada no canto de um edifício, usada para alinhar todas as outras pedras. Ela se sustentava e orientava toda a estrutura. Falando em termos espirituais, Jesus é essa pedra. Ou seja, ele é o alicerce da nossa fé. E essa palavra do salmista é reafirmada por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versos 42 e 43. Está escrito assim, olha, são palavras de Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Irmãos, Jesus confrontou os líderes religiosos judeus com essa verdade. Eles estavam rejeitando o Filho de Deus. Por causa dessa exclusão, o reino seria estendido aos gentios, que somos nós, eu e você, formando uma nova comunidade, a igreja. Comunidade essa que é chamada a frutificar. Jesus mostra que o fato dele ter sido rejeitado pelos líderes judeus não impediu o cumprimento do plano de Deus. O reino agora seria revelado por meio da igreja, que é formada por todos aqueles que recebem a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E aqui entra outra passagem essencial para esse estudo aqui, esse breve estudo. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Jesus está falando para Pedro. Ele diz assim: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pedra sobre a qual Jesus edificou a sua igreja não é Pedro, não é o homem Pedro, a pessoa de Pedro, mas a confissão de fé que Pedro fez. Antes disso, lá no versículo 16, Pedro disse assim, olha, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é a pedra viva. E aqueles que confirmam isso, que aceitam essa verdade no seu coração, se tornam parte de uma edificação espiritual. A rocha mencionada por Jesus é a revelação divina da identidade messiânica de Cristo, que se tornou o fundamento da igreja. E o apóstolo Pedro entendeu isso. Tanto que ele descreveu a igreja como edifício espiritual. Em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, do verso 4 ao verso 8, olha o que ele escreveu para a igreja. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras vivas, são edificados como casa espiritual, para serem sacerdócio santo. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e aquele que nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram
essa veio a ser a pedra principal, pedra de tropeço e rocha de escândalo. Aqui nós podemos ver o eco do Salmo 118, ou o Salmo 118 ecoando em toda a sua profundidade. Jesus é a pedra viva, a pedra escolhida e preciosa. Só que muitos ainda hoje a rejeitam. Aos que creem, porém, ele transforma suas vidas em templos vivos, em um sacerdócio santo. No verso 24, diz assim: este é o dia que o Senhor fez. Eu voltei lá no Salmo 118. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Irmãos, essa é uma proclamação de fé. Esse dia é o dia que o Senhor fez. Você pode declarar isso todos os dias. Quando você abrir os seus olhos pela manhã, você pode dizer: esse é o dia que o Senhor fez. Amém? Não importa como seja o seu dia, esse é o dia que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos deu. O seu dia, o dia de hoje. Amém? Você não depende das circunstâncias ao seu redor, mas você depende somente de guardar no seu coração a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo quando tudo parece difícil, mesmo quando você tiver que enfrentar tempestades, lutas, perdas, esse é o dia que o Senhor fez. Encare o seu dia com fé. Encare o dia de hoje com fé. Porque Deus te ouviu, porque Jesus é a sua rocha firme, porque o reino de Deus está se manifestando agora na sua vida, porque você faz parte da igreja edificada sobre Cristo e porque Ele está com você todos os dias. Rejeitado pelos homens, Jesus se tornou o centro do plano de Deus. Ele é uma pedra angular. Ele é o alicerce da nossa fé, da nossa esperança e da nossa salvação. A cada novo dia nós temos a oportunidade de nos alegrar, porque a obra de Deus continua sendo feita em nós e através de nós. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, pela sua vida. Eu quero pedir a Deus que te dê provisão, livramento, unção e graça. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente uma situação específica, o nome de alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários. Escreva a área da sua vida que precisa ser tocada pelo Espírito Santo. Amém? E declare com fé: o meu Deus ouve a minha oração. O meu Deus ouve a minha oração. Vamos orar a Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos alegramos nesse dia, porque esse é o dia que o Senhor nos concedeu. Nós louvamos o Teu nome nesse dia, Pai. Obrigado porque, mesmo tendo sido rejeitado pelos homens, Jesus se tornou a pedra angular, a base da nossa fé. Que nós possamos considerar a preciosidade de Cristo e firmar a nossa vida sobre Ele. Pai amado e querido, renova hoje a fé daquele que se encontra abatido. Restaura a esperança daqueles que um dia foram rejeitados. Alegra, ó meu Deus, o coração da pessoa que está nesse momento passando pela aflição, pela dor, pelo luto. A Tua palavra nos garante que quem crê na pedra angular jamais será envergonhado. Abençoa-nos, ó Deus, com a alegria da Tua salvação
e com o poder da tua presença. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Contempla nesse instante, ó Deus, cada nome do filho, da filha, do esposo, da esposa, do genro, do sobrinho, do amigo. Abençoe, ó Deus, essa pessoa que está passando por um momento difícil no seu relacionamento conjugal. Ó Deus, não permita que essa família seja destruída, Pai. Tem misericórdia dessas crianças, ó Deus. Não deixe que esse lar seja destruído. Em nome de Jesus, que essa palavra alcance, ó Deus, esse coração duro desse homem, dessa mulher, que já tomou uma decisão no seu coração. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu sei que o Senhor também pode convencer essa pessoa que já tomou no seu coração a decisão pelo divórcio, pela separação. Ó Deus, que o Senhor restaure esse relacionamento. Que o Senhor conceda provisão para aqueles que estão passando por um tempo de escassez. Que o Senhor nos dê a cura das nossas enfermidades. E, acima de tudo, que o Senhor nos dê a Tua salvação. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos, porque oramos no nome precioso do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe ela. Não guarde apenas para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e aí você manda para os seus grupos, suas listas de transmissão e para todos aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, bom dia. A paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre você que está aí no seu trabalho, que está aí dirigindo o seu carro, dentro do ônibus, do metrô, onde quer que você esteja. Que a paz de Cristo alcance você nesse momento. Amém? Hoje eu quero falar sobre um tema aqui no Minuto com Deus, que as pessoas me perguntam bastante. Como ser abençoado por Deus? Como eu posso ser abençoado por Deus? O que fazer para viver uma vida abençoada? Você já se perguntou como receber as bênçãos de Deus? Você já pensou a respeito disso? Eu peço que você fique comigo aqui até o final desse vídeo, porque talvez muitas perguntas que você tem feito sobre ser abençoado serão respondidas aqui. Presta atenção. Muitas pessoas desejam as promessas de Deus, mas elas não sabem como alinhar a sua vida com a vontade dele. Como nós podemos experimentar essa abundância em todas as áreas, mas principalmente a abundância espiritual? O que a Bíblia nos ensina sobre viver debaixo da bênção divina? Se essas perguntas já passaram pela sua mente, eu convido você a ouvir essa mensagem até o final. Amém? Mas antes de tudo, eu quero começar orando por você, pela sua família, por todas as áreas da sua vida. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor meu Deus, Pai de amor e misericórdia, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, com o coração aberto para receber a Tua direção
e a tua bênção. Eu oro, meu Deus, por essa pessoa que está me ouvindo agora, para que ela compreenda que as tuas promessas são para aqueles que andam nos teus caminhos. Que toda dúvida, todo medo, toda insegurança e toda incredulidade sejam dissipados agora. Que nenhuma barreira espiritual impeça essa vida de experimentar a plenitude da tua graça. Eu peço que o Senhor abençoe, ó Deus, essa irmã e esse irmão em todas as áreas da sua vida. Sua casa, seu trabalho, sua saúde, sua vida espiritual. E que ela entenda que a maior bênção de todas é a tua presença. E que buscar a ti de todo o coração é o primeiro passo para viver uma vida abundante. Nós te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor nos ouve. E é por isso que nós oramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar, eu quero pedir algo muito importante. Dê o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, para você não perder nenhum dos nossos vídeos que são postados aqui diariamente. Essas ações levam apenas alguns segundos, mas elas fazem com que nós alcancemos milhares de pessoas todos os dias com a palavra de Deus. No final da mensagem, eu vou orar por você, por isso escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E declare pela fé: eu serei abençoado. Eu serei abençoada. Escreva isso com convicção. Amém, meu irmão, minha irmã? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal, ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Presta atenção. A chave para ser abençoado, para ser abençoada, está na obediência. Em Deuteronômio capítulo 28, versículos 1 e 2, Deus diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Presta atenção, a obediência à palavra de Deus é o caminho para experimentar as suas bênçãos. Muitas vezes nós queremos ser abençoados, mas nós ignoramos os princípios estabelecidos por Deus. Nós não podemos querer as promessas sem viver conforme a vontade de Deus. A obediência gera frutos e Deus honra aqueles que o buscam com sinceridade. Segunda coisa, Deus se agrada de pessoas que têm um coração generoso. Provérbios capítulo 11, verso 25, está escrito o seguinte: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Uma vida abençoada não está relacionada somente a receber, mas também a dar. Quem abençoa os outros será abençoado. Deus se agrada de um coração generoso, de um coração que esteja pronto para ajudar. A bênção não é só sobre o que recebemos, mas sobre o que compartilhamos. Quando nos tornamos um canal de bênção na vida dos outros, Deus nos abençoa. Deus nos faz prosperar. Amém?
Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Terceira coisa, terceiro princípio que é importante você saber. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, verso 33. Jesus está nos dizendo, olha só, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Muitas pessoas correm atrás de bênçãos materiais, mas esquecem que a verdadeira prosperidade vem quando colocamos Deus no centro da nossa vida. A maior bênção não é o que Deus pode nos dar, mas é a presença dele em nós. Se você deseja ser abençoado, priorize a sua vida espiritual. Faça de Deus a sua prioridade e ele vai cuidar do restante. Amém? Quando você estiver buscando a Deus em primeiro lugar, as outras áreas da sua vida vão se alinhar, vão se equilibrar, se organizar. Quarta coisa que nós podemos aprender hoje através desse breve estudo: viva com gratidão. Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Sabe, irmãos, muitas vezes a bênção já está ao nosso redor, mas nós não conseguimos percebê-la, porque estamos sempre focados naquilo que nos falta. Um coração grato reconhece a bondade de Deus em tudo e por isso atrai ainda mais bênçãos. Quando nós aprendemos a agradecer, a nossa perspectiva muda e a nossa fé cresce. Deus abençoa aqueles que têm um coração grato, um coração agradecido. Olha só, ser abençoado por Deus não significa apenas receber coisas boas, mas viver uma vida alinhada com os propósitos dele, com a vontade dele. A verdadeira bênção é ter um relacionamento profundo com Deus. É andar em obediência, é praticar a generosidade, é buscar o reino do Senhor em primeiro lugar e ter um coração agradecido por tudo aquilo que nós temos. Você já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Agradeça a Ele. Agradeça a Deus por estar vivo. Agradeça a Deus pelos seus sentidos, pela sua visão, pela sua audição, pelo seu paladar, pelo seu tato. Agradeça ao Senhor. Deus quer te abençoar, mas Ele deseja, acima de tudo, que você o conheça, que você se aprofunde no conhecimento dEle e ande nos seus caminhos. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Se você quer ser abençoado em alguma área específica da sua vida, escreva aqui nos comentários qual é essa área, o que tem te faltado. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa, uma situação específica, escreva ela aqui e nós vamos orar juntos. Eu vou orar por todos os pedidos de oração que forem escritos aqui. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti com gratidão, com humildade, reconhecendo, Pai, que toda bênção vem de Ti. Ajuda-nos a viver conforme a Tua palavra, a buscar o Teu reino em primeiro lugar e a ter um coração generoso e grato. Se existe algo que tem nos afastado das Tuas promessas, que tem impedido o Teu agir em nossa vida, nos mostra, Senhor, e nos ensina a caminhar de acordo com a Tua vontade.
Ó Deus, derrama a tua graça sobre essa pessoa que está orando comigo agora. Fortalece a fé desse irmão e dessa irmã e mostra a eles que a maior bênção de todas é a tua presença. Eu quero orar, meu Pai, por cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor já conhece cada um deles. O Senhor sabe das dores, dos desafios e das necessidades. Para aqueles que oram em busca da cura, que o Senhor estenda as tuas mãos e opera um milagre nessa vida. Para aqueles que lutam contra as dificuldades financeiras, ó Deus, que o Senhor abra as portas, que o Senhor dê provisão a essa casa, não deixe que nada falte para essa família. Para aqueles que enfrentam crises familiares, que o Senhor dê reconciliação, que o Senhor restaure a paz e a alegria nesse lar. Ó Deus, tem muitas pessoas que são alcançadas por essa mensagem, que nesse momento se sentem sozinhas e abatidas. Mas eu peço que o Senhor renove a força delas, encha o coração delas de esperança. Ó Deus, que cada pedido mencionado aqui nos comentários seja respondido de acordo com a tua vontade, porque nós reconhecemos que a tua vontade é soberana e que ela é melhor do que a nossa vontade. Eu quero orar ainda, meu Deus, por aqueles que estão afastados de ti, pelas pessoas que se afastaram dos teus caminhos e que, pela tua misericórdia, hoje foram alcançadas por essa mensagem. Que hoje seja um dia de retorno, um dia de renovação espiritual. Que essa pessoa sinta o teu amor, chamando ela de volta, e que ela encontre forças para recomeçar. Fortalece a fé dessa pessoa que está me ouvindo agora, Deus. Dê a ela paz, dê a ela direção, dê a ela coragem para continuar confiando em Ti. Que ela possa experimentar uma nova fase na sua vida, repleta da Tua presença, cheia das Tuas bênçãos. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Não saia sem dar o like no vídeo e sem escrever essa declaração aqui. Eu serei abençoado. Eu serei abençoada. Amém? Escreva isso com convicção. Escreva isso pela fé. Não importa como esteja a sua situação. Não importa que tipo de problema você esteja enfrentando. Deus é poderoso para fazer um milagre na sua vida. Essa mensagem abençoou o seu dia? O Espírito Santo ministrou de alguma forma ao seu coração? Então não guarde apenas para você. Mande essa mensagem para os seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar. Selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para todos os seus contatos. A palavra de Deus tem poder para transformar a vida das pessoas. E eu quero convidar você a conhecer os outros canais que fazem parte do nosso ministério. Aqui, na descrição do vídeo e no comentário fixado, tem o link para você conhecer todos eles. Nós temos o canal Minuto com Deus Animações, tem o canal Pastor Edivaldo Oliveira, o canal Minuto Reflexão e o canal Minuto com Deus Kids. Todos esses canais postam vídeos diariamente para a sua edificação. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.